177. Regressor Instruction. Capítulo 943. Julgamento. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Seu amigo não vai a lugar nenhum. Sua expressão era um espetáculo de se ver. Kim Il-sung ainda era uma criança. A idade mental dele é a de uma criança. Claro, ele só estava preocupado comigo, e ainda estava convencido de que eu ainda estava tendo problemas mentais. Síndrome de Estocolmo ou algo assim não tinha nada a ver comigo, mas Kim Il-sung não acreditava. Ele tinha certeza de que eu tinha problemas, então estava examinando meu comportamento. Parecia que ele queria criticar minhas menores ações, mas a parte mais evidente dele era o medo de perder seu amigo próximo, Lee Ki-yong. Ele ainda tinha medo de ser deixado sozinho. Você nem é um bebê. Quantos anos você tem? 12 anos. 16. Éramos irmãos ligados por um vínculo, e eu era um amigo pelo qual ele poderia dar a vida. Nós dois nos entendíamos e passávamos muito tempo juntos. Nosso vínculo havia se tornado extremamente profundo e não podia mais ser comparado ao nosso relacionamento quando ainda estávamos na masmorra tutorial. Apesar disso, ele ainda tinha medo de que eu fosse deixá-lo tão facilmente. No começo, achei que não era tão ruim assim, mas nunca imaginei que ele ainda seria obcecado com essa possibilidade. Aos olhos dele, eu era como uma amiga de infância que estava ficando ainda mais próxima do meu novo amigo. Ele se sentiu excluído ao perceber que tanto Jen quanto eu compartilhávamos memórias preciosas. Ele ficou abalado com a ideia ridícula de que eu seria tão volúvel quanto uma criança. Parecia que meu renascimento foi ontem, e tivemos nosso próprio final esplêndido ao confirmar nosso vínculo. Achei que ele não estava mais sendo atormentado pela doença mental, mas acho que ele ainda não mudou. Talvez fosse porque ele nunca teve um amigo além de mim. Ele parece normal, mas é realmente patético. Tenho certeza de que ele nunca teve alguém que pudesse chamar de amigo desde a escola primária até agora. Kim Il-sung sempre foi esse tipo de pessoa. Ele era um covarde reservado. Ele também sempre se preocupava com seu relacionamento com os outros, então eu tinha certeza de que ele estava tendo dificuldade para assistir a esse show ao vivo de NTR estrelado pelo desgraçado que já havia sido rotulado como criminoso. Vou arrumar um tempo depois para brincar com você. Fiquei preocupado com ele por um momento, mas não foquei muito em Kim Il-sung. O que importava agora era Jen, não a ansiedade de Kim Il-sung. Lancei uma barreira de isolamento acústico, mas por que ele está entrando aqui? Eu podia sentir Kim Il-sung tentando abrir um buraco na barreira com sua mana. Eu o encarei uma vez, e ele rapidamente desviou o olhar. Finalmente consegui focar na conversa. Você está machucado em algum lugar? Você foi torturado? Ou você passou por algo horrível? Perguntei. Eu não passei por nada disso, Sr. Lee Ki-yong, respondeu o general. Você tem comido bem? Outros? Parei. Sim. Imagem. Fico feliz em ouvir isso, mas era uma mentirinha. Eu tinha certeza de que o corpo inteiro dele gritava de dor. Olhe para os lábios rachados dele. Acho que ele não tem bebido água. Você pode me dizer quais perguntas os inquisidores hereges lhe pediram para responder? Perguntei. Na verdade, eu gostaria de saber como você tem estado ultimamente, disse general. Isso não é importante, senhor general. Agora, eu realmente quero saber, Jen me interrompeu. Tem sido o mesmo para mim. Sobre o que você quer saber tanto? Eu tenho rezando todos os dias. Eu disse. Tenho bebido vinho enquanto tomo banhos de meio banho, e tenho aproveitado meu tempo como se estivesse desempregado. Também tenho comido salmão espelho e algodão doce em vez de mingau de porco. Toda vez. Tenho lidado com o mesmo método que venho usando esse tempo todo. Minha rotina é a mesma sempre, mas não sinto que vou me cansar disso. Deve ser assim que se sente para viver uma vida decente. Jen franziu a testa. Sempre que me sinto sufocado, costumo olhar para o céu, disse a ele. Isso mesmo, nossa promessa. Entendi. Ele murmurou. Há momentos em que é difícil e cansativo. Mas vou lembrar da nossa promessa e olhar para cima enquanto penso nas memórias juntos, acrescentei. Jen ficou aliviado, e se sentiu confortado pelo fato de que ele foi prestativo comigo, ainda que de forma indireta. No entanto, ele então abaixou a cabeça ao perceber que nossa promessa não poderia mais ser cumprida. Eu tinha certeza de que Jen sabia da situação dele melhor do que ninguém. Ele sabia o quão sombrio e perigoso era o Vaticano. Não havia como eu simplesmente ficar parado sem fazer nada.
Nos últimos 3 dias, Gen parecia pensar que o fraco santo da luz havia feito algo. Na verdade, eu não fiz nada. Gen provavelmente presumiu que eu visitei o Padre Basel para implorar e convencer o Padre Basel de que ele era inocente. Ele parecia pensar que eu tinha caído no chão e insistia que eu era quem queria ser livre e que ele era inocente. Presumi que ele estava pensando que eu estava pensando em maneiras de libertá-lo enquanto chorava todos os dias. Apesar dos meus esforços, porém, nada realmente mudou, pois o Vaticano tentava esconder a verdade. O fato de eu ter saído do Vaticano em busca de liberdade não só mancharia minha honra, mas também a honra do Vaticano. Não era algo que pudesse ser descartado como um erro isolado. O Vaticano decidiu sacrificar alguém em vez de manchar sua honra, e o sacrifício foi o general. Desculpa não poder estar com você, disse general. Você não precisa se desculpar por nada, senhor general. Tudo isso aconteceu porque eu fui estúpido e incompetente, disse a ele. Desculpe por não ter cumprido minha promessa. Me desculpe mesmo. Por te deixar em paz, disse general. O que você quer dizer sozinho? Não estou sozinho, e nunca pensei que estivesse sozinho. Estamos vendo coisas diferentes em posições diferentes, mas sei que estamos sempre olhando para o mesmo objetivo. Tenho certeza de que você está olhando para o mesmo objetivo também, senhor general. Chorei, e fiquei preocupado que talvez parecesse desesperado demais. Achei que estava exagerando, mas isso foi bom o suficiente porque eu não tinha a intenção de perder tempo filmando um melodrama. Estou me preparando para o julgamento, senhor Gen, informei. Eu já te disse antes, mas agora é minha vez. Desta vez, eu vou te tirar daqui, disse. Isso é, já decidi, interrompi. É impossível. Não, estou preocupado que isso possa te machucar, senhor Leiklion, disse general. Você sabe que nunca vou ceder à pressão do grande poder. Sempre me mantive firme. Eles estão tentando purgar a facção oposta, incluindo os templários, informei. Alguns templários já haviam sido expurgados. Não consegui encontrar o paradeiro do templário Simon, mas o padre Ian logo morreria, e eu tinha certeza de que seus subordinados teriam o mesmo destino horrível que ele. Não sei de que lado está certo, mas os modos deles estão errados. Eles estão alegando que os templários são seres corrompidos que roubaram o poder da deusa Benigoa. Estão dizendo que você e o templário Simon extorquiram a deusa Benigoa para roubar seu poder. Eles estão dizendo que a facção oposta está cheia apenas de um bando de hereges e que eles precisam ser expurgados, expliquei. Eles estão dizendo que você me sequestrou para fazer algo horrível comigo, acrescentei. Isso não é verdade. Gen gritou. Ah é? Mas vocês parecem hereges aos meus olhos. Preciso revelar a verdade, disse. Você precisa me contar tudo o que sabe, eu disse. Eu posso contar tudo, Gen murmurou. Claro. Você deveria me contar tudo. Podemos começar com como você conseguiu suas asas, a localização da masmorra ou a localização do templário Simon. Mas por que parece que ele está hesitando? Quase xinguei, mas ele só está preocupado comigo. Ele estava preocupado que eu fosse envolvido em uma disputa judicial suja. Sou uma pessoa forte, senhor Gen, disse a ele. Sim, eu sei. Você é uma pessoa forte, senhor Lei Kyong. Você é forte e confiante. Você nunca foi do tipo que recua ou se rende. Você foi corajoso o bastante para enfrentar tudo, disse general. Sim, esse é o tipo de imagem que quero mostrar para todo mundo. Eu vou te contar tudo, disse general. Assenti silenciosamente. Quando Gen estava prestes a começar a falar, a barreira de isolamento acústico que eu fiz se estilhaçou. Olhei para o lado, achando que Kim Un-sun tinha feito algo inesperado, mas ele não tinha feito nada. Na verdade, ele desviou o olhar ao ver o meu olhar. Não é Un-sung. O horário de visitas acabou, Padre Lei Kyong. Uma voz familiar ecoou, e era uma voz muito atrevida. Agora é hora do interrogatório. Por que você está aqui, droga? Olhei para trás e vi Jin Cheong, o cara rude que me chamou de bastardo. Fazia tempo que não ouvia falar comigo com respeito e usando meu título. Provavelmente era porque havia outras pessoas por perto. Mas mais importante, a atitude dele me incomodava. Fiquei irritado com o fato de ele aparecer com muitos ajudantes, e eles estavam realmente segurando pilhas de documentos. Achei que você não queria se envolver, droga. Então por que você aceitou? Você realmente virou promotor especial? Mas por quê? Você ultrapassou o tempo de visita previsto pela lei continental, Padre Lei Kyong, acrescentou Jin Cheong.
Como você reivindicou os direitos do suspeito conforme especificado na lei continental, acredito que você também esteja ciente do horário de visita especificado na mesma lei, disse Jin Cheong. Esse desgraçado está sendo muito atrevido agora. Para piorar, parece que você ignorou a maioria dos procedimentos. Jin Cheong apontou. Eu disse, droga. Não solicitei para me encontrar com o suspeito nem pedir proteção. Sou o cardeal honorário do Sagrado País Democrático, seu desgraçado. Você realmente acha que esses procedimentos vão me impedir? Eu sou o País Sagrado Democrático, e o País Sagrado Democrático sou eu? Por favor, tome cuidado da próxima vez. Você não pode ignorar todos os procedimentos complicados como quiser e focar apenas na lei continental. Vou considerar isso um erro por ignorância, já que você ainda não está familiarizado com os procedimentos, continuou Jin Cheong. Esse desgraçado está agindo muito atrevido. Fiquei surpreso, mas já tinha uma ideia do motivo dele estar ali. Você está tão entediado assim? Você realmente quer lutar comigo? Eu queria ter uma luta de verdade com ele, mas nunca tive realmente a oportunidade até agora. E eu tinha certeza de que ele compartilhava o mesmo sentimento que eu. Caso contrário, ele não teria aceitado a proposta de Kim Sung. Parecia que ele realmente queria me colocar em uma posição difícil. Claro, ele também poderia estar fazendo isso apenas para aliviar um pouco do estresse dentro dele. Eu tinha certeza de que Jin Cheong estava cheio de estresse ultimamente. Provavelmente isso parecia um jogo para ele. Era diferente do jogo que ele gostava, mas provavelmente queria jogar uma partida no topo do tabuleiro de xadrez com alguém parecido com ele. O mercado negro tinha desaparecido, e ele tinha cansado de cuidar de Kim Sung, então queria aproveitar seu tempo livre. Ele definitivamente pensou no desejo de não se envolver com a gente de novo, mas simplesmente não resistiu à tentação de jogar o jogo contra mim. Jin Cheong sorriu como se quisesse provar que minha suposição estava correta. Como sempre, seu sorriso era ao mesmo tempo arrogante e irritante. Ele parecia estar me dizendo que estava acima de mim. Vamos começar o jogo. Ele é louco. Você já perdeu para mim uma vez. Você está realmente tão animado para perder de novo? Você quer perder sua honra? Você quer cair no abismo de novo? Regressor Instruction capítulo 944. Julgamento 3. Precisamos espancar aquele desgraçado até ele não conseguir mais ficar de pé, eu disse. Não exagere, tá? O comandante Jin está no comando de muito mais coisas do que eu imaginava. Se nos livrarmos dele sem considerar essas coisas, as coisas só vão ficar mais difíceis para nós. Não traga seus sentimentos pessoais para o negócio. É tudo graças ao comandante Jin que conseguimos trabalhar assim, lembrou Lei Jin. Se expulsarmos a comandante Jin, a mãe dragão também ficará desconfiada, acrescentou. Ela está certa. Vou me sentir meio mal pelo Dialogia também. Ele é tão arrogante. Quem ele pensa que é para pensar que pode se tornar o promotor especial? O que um cara da República sabe sobre o país democrático? Ele não sabe de nada, mas fala como se soubesse. Ele quer ser exilado para o país democrático ou algo assim. Ele está tão familiarizado com a lei democrática. Perguntei. Acho que ele está fazendo tudo isso para te provocar, comentou Lei Jin. Precisamos derrubá-lo tão forte que ele não consiga subir no palco novamente. Muito menos participar de qualquer julgamento no futuro. Você pesquisou as leis e qualquer precedente sobre promotores especiais, certo? Perguntei. Tudo o que você pediu está na sua mesa agora, mas as coisas vão ficar mais difíceis para você se ele insistir em se tornar um promotor especial, disse Lei Jin. É verdade, mas aquele desgraçado realmente me irrita. Só de pensar nele levantando uma objeção no tribunal já me deixa frustrado. Só deixá-lo sozinho é a melhor opção. E é a melhor escolha para você também, sugeriu Lei Jin. A melhor coisa a fazer aqui era arrastá-lo para baixo de sua posição de promotor especial, questionando suas qualificações, já que ele era republicano, afinal. Ele não era um habitante do país sagrado e democrático, então eu definitivamente poderia usar esse fato a meu favor. O problema era o que se seguiu. Eu definitivamente ficaria feliz em derrubá-lo, mas já podia imaginar o que Jin Cheong faria em seguida. Ele vai levar isso à corte continental. Para ser honesto, Kim Sung foi quem destruiu a cidade da República, mas o Templário Gen também contribuiu para a destruição da cidade. O julgamento que se aproximava era, na verdade, enganoso.
A República foi a que sofreu danos imensos. O crime ocorreu na República, e o criminoso foi capturado na República. Em outras palavras, não havia razão para a República entregar o criminoso ao sagrado país democrático. O motivo de fazerem isso foi para serem considerados como país sagrado e democrático, já que ambas as nações eram aliadas. Afinal, o julgamento que deveria acontecer apenas dentro do país sagrado democrático se tornaria um julgamento que todos no continente testemunhariam se eu derrubasse Jin Cheong por meticulosismo. Para piorar, era legal. Preciso manter a calma, mas simplesmente não consigo. As provas estavam com a República. A equipe de investigação era composta pelos hereges inquisidores do Vaticano e pelos rangers de elite do sagrado país democrático, mas no momento em que o caso foi levado ao Tribunal Continental, o prédio desolado que continha nossas preciosas memórias seria pisoteado impiedosamente por aqueles da República. Não acho que vão fabricar as provas, mas nunca se sabe. As palavras podem ter muitos significados diferentes dependendo de como são interpretadas. Definitivamente é vantajoso acabar com isso dentro do país democrático, disse. Você está certo. É melhor deixar Jin Cheong em paz. Está acontecendo dentro do país sagrado democrático de qualquer forma, então os poderes dele são limitados aqui. Há um número limitado de ajudantes que ele pode despachar. Não acho que importe mesmo se ele receber apoio do país sagrado e democrático, mas o fato de ele não poder trabalhar com seu povo é o meio que, você não vai fazer isso. Você vai me ajudar, né? Interrompi. Estou te ajudando agora, disse Lei Jin. Você não está fazendo direito? Perguntei para ela. O que eu devo fazer? Eu também tenho meu próprio trabalho para fazer. Sinceramente, isso é só uma briga entre crianças orgulhosas. Você não acha que o julgamento não é da sua conta? Apenas diga ao Jin Templário ou à Gwen Templária para contar tudo o que sabe e então matá-lo, disse Lei Jin. É verdade. Não importa mesmo que ele morra logo, mas sinto que ele ainda pode ser útil. Não é como se eu tivesse me esforçado muito com ele, de qualquer forma. De qualquer forma, eu só não quero ver um sorriso surgindo nos lábios daquele cara arrogante. Mas a Giinoana tecnicamente também não está do meu lado. Ela não queria se envolver, então manteve uma postura neutra sobre isso, mas as palavras dela basicamente significavam que ela não estava do meu lado. A forma como folheava os documentos descuidadamente não era do seu jeito. Eu não ia forçá-la, mas não achava que ela seria útil. Me falta a mão de obra. Para piorar, descobri tarde demais que Jin Cheong decidiu intervir. Submestre da guilda. Senhorita Kim Yeong, fico feliz que esteja aqui, cumprimentei. Eu ainda não tinha formado um advogado de defesa adequado. Achei que o julgamento seria fácil, então decidi ir com calma e me divertir. Eu também estava no meio da recuperação, então não poderia imaginar que o covarde Jin Cheong da República interviria. Organizei todos os documentos que você solicitou. Esse incidente é bem único, então não consegui encontrar um precedente exato, mas já houve casos em que a vítima decidiu defender o suspeito. 111 anos atrás, uma santa foi sequestrada, mas ela não queria que o seu sequestrador, o Cavaleiro Sagrado Barak, fosse punido. Mas ele foi despedaçado apesar disso. O santo cavaleiro Barak foi esquartejado. Seu pecado foi desejar a santa do Vaticano. Foi um castigo cruel e incomum, mas talvez eles tenham achado que era o certo a fazer na época. Tem outro caso de 54 anos atrás. É sobre a princesa Chalperia do Santo Império de Benigoa. Ela foi sequestrada pelo primeiro-ministro da União dos Reinos, Kim Yeong parou. Ele também foi morto. Esses casos, sim, aconteceram há muito tempo, quando o Império Sagrado de Benigoa ainda existe. Se argumentarmos que esses casos não são exatamente os melhores exemplos, eles não vão conseguir encontrar falhas. Kim Yeong me interrompeu. Não existem casos em que o réu acabou ganhando o julgamento? Perguntei. Sim, não houve casos assim, respondeu Kim Yeong. Esses casos anteriores não importavam muito, pois a lei havia mudado muito desde então. Uma coisa que me deixou feliz foi que quem presidia o julgamento não era o Vaticano. Os inquisidores hereges seriam os responsáveis pelo julgamento. Se um julgamento religioso acontecesse, o Templário Gen certamente se tornaria outro Ito Sota. Era possível que o Vaticano fosse um pouco mais brando, mas era altamente improvável. Eles só não queriam que os ressentisse, e isso se aplicava tanto ao Vaticano quanto ao sagrado país democrático.
Como o Sagrado País Democrático e o Vaticano conduzirão o julgamento juntos, haverá um júri, informou Kim Il-sung. Eles não queriam que nenhum dos lados os ressentisse. Kim Il-sung não foi o único que recebeu Jin Cheong. Foi o mesmo para o padre Bazel e Oscar. O júri será composto por 10 oficiais religiosos do Vaticano e 11 habitantes do Sagrado País Democrático, e eles serão selecionados aleatoriamente, acrescentou Kim Il-sung. Quem faria a sentença? O juiz da Suprema Corte? Perguntei. Uma cardeal também serve, respondeu Kim Il-sung. Parece que eles não querem assumir responsabilidade. Provavelmente acharam que minha obsessão por Jin Templário era normal. No fim, deixavam o júri decidir se ele era inocente ou não, e então o juiz da Suprema Corte e um cardeal do Vaticano determinariam a punição. Ter um júri é mais vantajoso para mim. Os que decidiriam se Jin era inocente ou não seriam pessoas comuns, e não pessoas bem educadas. No entanto, os julgamentos de moradores comuns que não eram particularmente instruídos sempre foram fonte de controvérsia, mesmo em países com julgamentos por júri. Um júri é ótimo porque pode ser influenciado. Pode-se conquistar o favor deles e fazê-los simpatizar consigo mesmo. Alguém podia dizer qualquer coisa, e acreditava. Claro, a Suprema Corte ou o partido oposto poderiam impor algumas restrições, mas um apelo emocional que faria qualquer um se emocionar seria definitivamente 100% eficaz. Jin Cheong não estava realmente acostumado com isso. Provavelmente achava que só precisava dizer o que tivesse a dizer, e era isso. Se o júri pudesse ser convencido apenas com evidências, então poderiam simplesmente sentenciar o criminoso por conta própria. No entanto, os humanos eram criaturas emocionais. Você. Parei e olhei para a senhorita Kim Il-sung. Você tem a lista do júri? Tenho certeza que é privado. Eu tenho, disse Kim Il-sung. Como sempre, ela foi realmente competente. Se fosse haver um julgamento com júri, então focar neles era a melhor opção. A presença de Jin Cheong em um julgamento normal conduzido pelos métodos do país democrático me deixou nervoso. Além disso, um julgamento religioso conduzido em nosso estilo tinha variáveis demais, e era impossível estar preparado para cada uma delas. O sistema de júri, que foi decidido porque ambas as partes acabariam indo e voltando bastante, foi o melhor para mim. O primeiro jurado é George. Eu disse. Ele é conhecido como jogador de terceira categoria, disse Kim Il-sung. Então só preciso pagar um pouco de ouro para ele. Que nem, eu disse. Ele é conhecido como o Playboy de Lindell. Os dois participaram das grandes guerras. Na verdade, eles participaram de todas as guerras em que você esteve até agora, corrigiu-se Kim Il-sung. Sério? Os dois? Perguntei. Eles estão na mesma festa, disse Kim Il-sung. Provavelmente eu seria punido por isso, mas não foi ruim. O fato de terem participado de todas as grandes guerras significava que trabalharam juntos em um lugar próximo a mim, o cardeal honorário do Vaticano e o Santo da Luz. Elfo elediano. Isso é ruim, comentei. Isso mesmo. A maioria dos elfos era rigorosa com princípios. Era muito provável que eles ficassem do lado da razão em vez da emoção. Se o comandante Jin trouxesse provas adequadas, eles diriam que o templário Jin era culpado antes de chorar junto com o Santo da Luz. Gisele Garrix de Castlerok. Ela é uma imigrante da República e atualmente cidadã do país sagrado e democrático, informou Kim Il-sung. Alguém da República faz parte do júri. Eles realmente foram escolhidos aleatoriamente. Dei uma olhada rápida na lista e percebi que foram escolhidos de um jeito que me daria uma certa vantagem. Sempre haveria variáveis, mas não era nada que eu não pudesse lidar. Eu não era quem precisava se preocupar com o júri. É Jin Cheong, murmurei. O quê? Não, não é nada, senhorita Kim Il-sung. E quanto ao juiz da Suprema Corte é o cardeal? Perguntei. Ainda não decidiram o juiz, mas o cardeal que participará do julgamento é a irmã Jaina, respondeu Kim Il-sung. Irmã Jaina? Perguntei. Ela recentemente se tornou cardeal para substituir o padre Yuan, informou Kim Il-sung. Entendi. Obrigada, senhorita Kim Il-sung, disse. Kim Il-sung assentiu levemente e disse. Como ainda não temos um advogado de defesa. Pode falar, disse a ela. Tinha certeza de que elas seriam com pessoas competentes. Você ouviu tudo, né? Você realmente não quer entrar para o advogado de defesa? Perguntei. Eu não sei. Estou muito ocupado. Como o comandante Jin está ocupado com o julgamento, eu deveria pelo menos cuidar das tarefas. Além disso, já te disse isso muitas vezes,
Mas pare de ser tão teimoso. Tudo o que você precisa fazer é conseguir a informação e deixá-lo morrer. Lei Ji disse. Meu orgulho não deixa, Ji-Noona. Então marque uma reunião com a irmã Jaina, pedi. Você está falando besteira de novo. Isso é contra a lei, disse Kim Myong. Se fizer isso, não vou pedir para você se juntar ao advogado de defesa. Eu estou com muita dor agora, eu disse a ela. Pedir para se encontrar com o cardeal que estava se preparando para o julgamento que se aproximava era lógico, e não era para acontecer, mas eu tinha certeza de que a Noona de Ji conseguiria. Eu tinha certeza de que ela se sentia culpada por não me ajudar, então provavelmente ela me ajudaria com isso. Você não acha que está sendo muito injusto agora? Lei Ji perguntou. Os injustos e perversos geralmente eram os vencedores. Se Jin Cheong acabasse me vencendo no julgamento que se aproximava, eu não conseguiria dormir bem por um bom tempo. Ela não conhece a sensação de ser derrotado no próprio território. Se Jin Cheong de alguma forma conseguiu me derrotar, tenho certeza de que ele vai sorrir de forma significativa toda vez que me vir. Não suporto ver isso. Preciso ajudá-lo a perceber que foi um pouco imprudente demais ao entrar nessa luta. Eu sou o país sagrado democrático, e o país sagrado democrático sou eu. O país sagrado e democrático é um deles, então não estou sendo injusto aqui. O perdedor vai virar o, então. Por favor, continue com seu depoimento, testemunha do promotor. É verdade que você ficou na mesma estalagem que o padre Lei Ki-yong? Perguntou o juiz. Isso mesmo. E todas as noites, eu podia ouvir os gritos e gemidos dolorosos do padre Lei Ki-yong. Eu podia ouvir um tum, um baque vindo do quarto deles. Tentei não ouvir. Mas eu simplesmente não conseguia ignorar os gritos dolorosos dele. A testemunha murmurou com medo. Ó Benigoa! Ó Benigoa! Shou! Soluçar. Filho da luz. Virei-me para Jin Cheong, e ele me deu um sorriso nojento. Aquele desgraçado. Esse covarde acabara de trazer uma testemunha falsa para a corte sagrada. Ele queria convencer todo mundo a acreditar nas suas palavras com suas mentiras. Então me senti boba por tentar conduzir esse julgamento de forma justa e honesta. Regressor Instruction capítulo 945. Julgamento 4. Estávamos no pátio do país sagrado democrático, e esse tribunal, construído sobre o sangue de inúmeras pessoas, tinha que ser o lugar mais puro e sagrado de todo o país sagrado democrático. Mas Jin Cheong estava aqui espalhando mentiras usando seu testemunho. Fiquei irritado com o fato de que a ideia de justiça tinha sido jogada pela janela. Como eu não ficar bravo quando a besta incivilizada da República estava usando a corte sagrada para colocar seu inimigo em uma situação difícil? Aquele covarde e maldito desgraçado. Olhei para ele. Será que ele não conseguia sentir nenhum pingo de vergonha? A expressão de Jin Cheong permaneceu imutável, e ele sentia cada palavra da testemunha. O som da oração preencheu a corte em algum momento. Ó Benigoa! Filho da luz! O cara que foi convocado como testemunha era alguém que eu nunca tinha visto antes, mas era possível que eu já o tivesse encontrado antes, e simplesmente não conseguisse lembrar dele. Eu poderia tê-lo encontrado na estalagem dentro da República. Eu não sabia onde nos encontrávamos, mas com certeza já tinha encontrado ele pelo menos uma vez. Não tem como ele trabalhar em vão. Eu não fazia ideia de quanto tempo ele ficou naquela estalagem, mas ele definitivamente estava lá. E as estalagens geralmente têm registros com os nomes dos hóspedes. Seu álibi definitivamente combinava perfeitamente com sua declaração juramentada. Ele parecia estar com dor extrema, parecia tentar segurar os gritos, mas não conseguia porque estava com muita dor. Ouvi alguém gritar como se estivesse desabafando sua raiva, e então ouvi outro grito imediatamente em seguida. Ele deve ter ficado amordaçado na hora, pois ouvi um som abafado antes de tudo ficar em silêncio. Quando pensei que tinha acabado, ouvi alguém batendo em algo, mas não ouvi gritos. Acho que foi quando ele desmaiou. A testemunha explicou. Protesto, meritíssimo. A testemunha está dizendo o que acredita ser verdade, e não apenas fatos reais. Ele está tentando influenciar o júri usando comentários especulativos, argumentou um membro do nosso lado. Objeção indeferida. Vamos continuar ouvindo. Testemunha, isso aconteceu só naquele dia? Perguntou o juiz. Não lembro direito, mas não foi só naquele dia em particular. Eu podia ouvi-lo dia e noite a partir daquele dia, respondeu a testemunha. Por que você não contatou as autoridades locais? Perguntou o juiz.
Porque eu estava com medo. Sou apenas um comerciante comum. Eu tinha medo de vingança e de me envolver em uma situação assustadora. E então me consolei dizendo que não era nada demais. Eu realmente nunca imaginei que algo assim estivesse acontecendo, mas não tenho desculpas, respondeu a testemunha. Eles estão realmente preparados. Você já viu aqueles dois saindo do quarto deles? Perguntou o juiz. Lembro deles passando a maior parte do tempo no quarto. Às vezes eles saíam para a sala de jantar para comer. Mas eu não conseguia ver direito seu rosto porque ele estava sempre coberto por algo que parecia um cobertor, respondeu a testemunha. Meritíssimo, não há provas suficientes para apoiar o depoimento da testemunha. Estar na mesma estalagem não é prova suficiente, interrompeu a senhorita Kim Yeong. Juro a deusa que não vou dar um falso testemunho. O homem coberto por algo que parecia um cobertor mancava. Ele estava tendo dificuldade para andar com as pernas. Naquela época, eu não sabia se aquele homem era o padre Lee Kyong ou não, mas agora tenho certeza. Ele frequentemente deixava cair a colher enquanto comia, como se um lado do corpo estivesse com dor e não conseguisse comer direito, argumentou a testemunha. Objeção, meritíssimo. Gritou nosso grupo. Nosso advogado de defesa levantou objeções, mas o juiz nem olhou para eles. Vamos apresentar provas também. O irritante Jin Cheong se levantou e disse, agora vou apresentar a lista dos hóspedes que ficaram na estalagem na época e um vídeo do refeitório como prova. O vídeo contido no orbe de vídeo foi exibido rapidamente em um grande espelho da deusa. Droga! Eu realmente me dei de cabeça na minha atuação aqui. Obviamente, vimos o salão de jantar da pousada. Um homem mancando entrou no salão de jantar. Ele estava coberto por um cobertor sujo e comia comida com cautela, mas parecia que não tinha energia nem para segurar uma colher, que continuava caindo na mesa. Suas mãos tremiam enquanto ele se forçava a comer algumas mordidas antes de se arrastar de volta para o andar de cima. Ele parecia realmente lamentável. Honorável juiz, cardeal e jurados, acredito que farão a escolha certa aqui. As evidências são sólidas. Ao entrar na República, o padre Lee Kyong enfrentou extrema brutalidade, e nem ousamos imaginar o sofrimento que ele passou antes de chegar à República, disse Jin Cheong. Padre Lee Kyong, Kyova. Ele é tão desgraçado sujo. É assim que o padre Lee Kyong parecia quando o descobrimos, acrescentou Jin Cheong. Uma foto minha apareceu no espelho da deusa, mas eu não fazia ideia de quando essa foto foi tirada. Eu parecia um desastre. E parecia que definitivamente tinha levado uma ou duas boas surras. Minhas feridas foram tratadas com poder sagrado, mas vestígios da tortura implacável ainda eram visíveis para mim. Meu pescoço estava inchado e meus olhos machucados. Eu estava tão desidratada que meus lábios estavam rachados e sangue escorria deles. Ah! Ouvi alguém ofegar na multidão. Belier, um novo membro da guilda, encarava o espelho da deusa com o rosto corado. O que há de errado com ela? Meu sorriso fraco fez todos chorarem. O sorriso que parecia capaz de perdoar tudo, até mesmo o criminoso que me submeteu a torturas extremas, fez todos quererem chorar ali mesmo. Me solta. Aquele desgraçado. Aquele desgraçado. Alguém gritou. Ah, droga. Houve uma comoção na multidão. Porque ele veio aqui. O furioso Parque Daeokgu se levantou. Os cavaleiros sagrados e os seguranças tentaram impedi-lo de gritar, mas foi inútil. Aquele desgraçado. Você está me dizendo que foi assim que ele tratou nosso Yingnin. Seu desgraçado sem vergonha. Parque Daeokgu gritou. O porco até chorava. Me solta. Não me importo com esse tribunal, julgamento ou qualquer outra coisa. Tenho que espancá-lo até ficar em polpa, senão nunca vou me sentir melhor. Parque Daeokgu gritou. Os cavaleiros sagrados e os seguranças não tiveram escolha a não ser arrastá-lo para fora, mas ele não parou de xingar enquanto era arrastado para fora da quadra. Você é um monstro. Como ousa machucá-lo? Nosso Yingnin não fez nada de errado. Sei como você pôde machucá-lo. Ah não. Yingnin. Ah não. Sinto muita pena de você, Yingnin. Parque Daeokgu gritou. Só vá embora, cara. Aquele desgraçado é culpado, meritíssimo. Cardeal. E jurados. Sou ignorante, então não entendo muito da lei, mas aquele é culpado. Ele é culpado. Parque Daeokgu gritou. Por favor, vá embora. Snu. Nosso Yingnin já decidiu abandonar tudo pelo continente, o que resultou em sua morte. Nem faz tanto tempo desde que ele foi revivido, e ele já sofreu um soluço.
Como você pôde fazer isso com ele? Como você pôde fazer uma coisa dessas com um homem tão altruísta e altruísta? Park Dae-ok-gu exclamou. Por favor, só vá embora. O porco só falava sem parar, mas foi bem eficaz. A multidão se identificou com ele enquanto ele despejava um monte de bobagens chorando com todo o coração. Além daqueles que choravam baixinho, vi algumas pessoas chorando desconsoladamente também. Sai logo, cara. Vou dizer mais uma coisa. Jurados, meu punho. Este meu punho não vai alcançá-lo, mas seus punhos alcançarão. Eu sou o irmão mais novo, e eu não posso vingar ele, mas todos vocês podem vingá-lo. A tarefa de vingá-lo está em suas mãos. Você tem que fazer isso pelo continente e pelo Ingnin. Você deve punir aquele tolo. Para que isso nunca mais aconteça, precisamos criar um continente onde Ingnin estará seguro. Park Dae-ok-gu gritou. Só sai. Por que você ainda está aqui? Ele não abaixou a voz apesar de ter sido arrastado para fora. A situação favorável e inesperada fez Jin Cheong sorrir e chegou ao ponto de eu começar a questionar se talvez aquele porco estivesse do lado dele. Por favor, lembre-se das minhas palavras. Jurados. Nosso Ingnin. Bum. As portas se fecharam e, embora não tenha durado muito, foi impactante. Droga. Peço um intervalo. O clima era tão unilateral que não havia como um julgamento adequado ser feito. A senhorita Kim Mi-yeon levantou a mão silenciosamente, pedindo um intervalo, mas até isso era difícil ali. O depoimento da testemunha ainda não terminou, meritíssimo, argumentou Jin Cheong. Por favor, continue, então, disse o juiz. Também vou entregar essas fotos como prova, disse Jin Cheong. Protesto, meritíssimo. Essas fotos não podem ser usadas como prova de que o templário Gen foi violento com o padre Lee Ki-yeong, interveio Kim Mi-yeon. Então, quem fez isso? Jin Cheong gritou. Quem? Quem causou esses ferimentos no padre Lee Ki-yeong? Jin Cheong questionou. Tudo parecia fabricado. Para piorar, os desgraçados que me deram uma surra não faziam mais parte deste mundo. Quem cometeu uma brutalidade tão maliciosa e descuidada contra o padre Lee Ki-yeong? Me conta. Quem? Quem fez isso? Jin Cheong perguntou. Eles tinham desaparecido completamente, e eu tinha certeza de que os vídeos com as figuras deles no Benigonet tinham sido todos removidos. Claro, eu realmente não achava que eles seriam úteis nessa acusação particular. O advogado de defesa hesitou. Jin Cheong parecia estar gostando disso, pois estava realmente enérgico. Ele bateu a mesa e abriu os braços com exagero. Era como se ele estivesse aliviando seu arrependimento por não poder participar da operação de resgate do padre Lee Ki-yeong. Ele falou com confiança, como se fosse o protagonista dessa fase. Eu sei a resposta, meritíssimo, disse Jin Cheong. Vai lá. Encontramos sangue em um dos lugares onde o padre Lee Ki-yeong e aquele criminoso cruel ficaram por um tempo. Também vou apresentá-los como prova, disse Jin Cheong. Também descobrimos vestígios do padre Lee Ki-yeong sendo espancado em um prédio desolado dentro da floresta demoníaca de Laios. Acreditamos que eles ficaram lá por um tempo antes de entrarem na República, acrescentou Jin Cheong. Era realmente fácil demais transformar alguém em criminoso. Eu estava sangrando na época por causa de toda a costura que estava fazendo. Protesto, meritíssimo. Kim Mi-yeon gritou. Objeção indeferida. Você terá sua vez assim que a acusação terminar de apresentar suas provas, disse o juiz. O exausto e enfraquecido padre Lee Ki-yeong era constantemente atacado até mesmo em Laios, e era o mesmo na República. Com isso em mente, tenho certeza de que foi igual, mesmo enquanto eles se moviam se escondendo dos nossos rangers. Há uma quantidade esmagadora de evidências que sustentam essa alegação. Os patrulheiros da equipe de investigação também descobriram vestígios de poder sagrado sendo usados constantemente da floresta demoníaca até a República, mas não havia vestígios de batalha, disse Jin Cheong. Não havia vestígios de batalha, mas encontramos vestígios de um feitiço de cura lançado por poder sagrado. Tenho certeza que é o acusado. Ele definitivamente usou o poder sagrado do padre Lee Ki-yeong para curar este último, que provavelmente estava morrendo na época. Tenho certeza de que o padre Lee Ki-yeong estava morrendo porque seu físico fraco não suportava as surras e violência implacáveis que lhe eram infligidas. O acusado deve ter descontado sua raiva em Lee Ki-yeong. Claro, pode ter sido só uma brincadeira, ou ele pode ter feito isso literalmente de graça. Não sabemos seus motivos, mas ele estava matando o filho da luz, acrescentou Jin Cheong.
Do que você tem tanto medo, Padre Lei Kyong? Do que você tem tanto medo que está sentado aí? Você não deveria estar lá, Jin Cheong questionou. Irritante. Ele não pode mais te ferir, e você não precisa mais se colocar no lugar da dor dele. Ele é um criminoso, disse Jin Cheong. Ele é o acusado, não um criminoso, corrigiu Kim Myong. Existe uma história por trás de todo criminoso por aí. Eu sei que você está tentando ficar do lado dele e entendê-lo. Todo mundo sabe que você ama humanos, afinal. Ah! Jin Cheong riu. Por que você está rindo? É tão divertido assim? Jin Cheong pareceu ter percebido que havia cometido um erro, pois sua expressão imediatamente ficou solene. No entanto, você não precisa demonstrar amor a um monstro tão cruel, Padre Lei Kyong. Você é uma vítima, então não precisa defendê-lo. Não arrume desculpas para ele. Você deve viver para si mesmo, disse Jin Cheong. Protesto, meritíssimo. Ele está falando de coisas não relacionadas ao julgamento, argumentou Kim Myong. É isso. Também vou entregar as anotações dos guardas como prova. Honorável juiz e cardeal, terminei, disse Jin Cheong. E foi o fim da história. Senti como se ele tivesse me dado alguns socos, e a narrativa dele era tão perfeita que eu não conseguia encontrar nenhum buraco. Ele se aproveitou dos membros temporários da guilda, que já não faziam parte deste mundo. Os documentos e provas que ele reuniu enquanto eu agia com tudo na época eram perfeitos. Eram fabricadas, mas a fabricação era tão perfeita que basicamente eram a verdade. Droga! Não havia como mudarmos isso hoje. Park Dae-ok-gu fez tanto alvoroço nesse caso que não era mais possível reverter a situação. Mesmo assim, tive que me levantar. Ia soar como bobagem, mas eu precisava dizer algo aqui. Templário General. Ele também é uma vítima, eu disse. Claro. Era só um monte de bobagem. Regressor Instruction capítulo 946. Julgamento, 5. Templário Gen é uma vítima criada pelo Sagrado País Democrático e pelo Vaticano. Foi isso que o padre Lei Kyong disse, e eu entendo completamente por que ele disse isso. Segundo o padre Lei Kyong, Gen foi, na verdade, uma ferramenta durante toda a sua vida. Ele cresceu em um orfanato administrado por um templo e, por algum motivo, tornou-se templário. Ele passou a maior parte da infância e adolescência treinando rigorosamente todos os dias. Ele nunca conseguiu fazer nada por vontade própria, então não vou dizer que teve uma vida fácil. Os templários transformaram Gen em um monstro, e podemos dizer que o Vaticano é cúmplice, já que o Vaticano nunca fez nada a respeito, explicou Kennen. Sua criação não é desculpa para seus crimes, Kennen, disse eu. Você acha que eu não sei disso? Só estou dizendo que entendo a posição dele. Tenho certeza de que só pode dizer isso porque não viu o padre Lei Kyong implorando com lágrimas nos olhos, Alex. Tenho certeza de que não fui o único que foi influenciado. Sinceramente, acho que os mentores aqui são o Templário Simon e o Padre Yuan, acrescentou Kennen. Templário Simon. Padre Yuan? Perguntei. Isso mesmo. Esses foram os que usaram o General Templário. O padre Lei Kyong não mentiu quando disse que o Gen Templário também foi vítima, respondeu Kennen. Você tem provas de que o Templário Simon e Yuan estavam usando o Templário Gen para seus interesses próprios. E você esqueceu o bilhete que o padre Lei Kyong deixou antes de ser sequestrado. Ele não escreveu que algo ruim poderia acontecer com ele. O herói das sombras acabou de enviar essa nota. As provas são sólidas, Kennen. Nem acho que devamos hesitar aqui. Não importa em que tipo de conspiração os templários estivessem envolvidos, a história por trás das ações dele também não é importante. Claro, como investigador de campo, não posso dizer a um jurado o que ele deve fazer, mas acredito que você tomará uma decisão razoável, respondi. A essência da história era que o padre Lei Kyong, que lutava para descobrir a conspiração dos templários, acabou sendo sequestrado. Me virei e vi o quarto bagunçado do padre Lei Kyong, que nunca havia sido tocado desde seu desaparecimento. Havia uma bagunça na mesa, e pedaços rasgados de papel e lixo espalhados pelo chão. A maioria dos jurados engoliu em seco ao ver aquela cena horrível. Era como se pudessem imaginar claramente o que havia acontecido. Talvez o silêncio tenha durado demais porque um júnior do Comitê de Gestão Continental quebrou o silêncio, dizendo: o padre Lei Kyong foi visto aqui pela última vez antes de ser sequestrado. Jurados, por favor, tomem sua decisão enquanto pensam nesta cena. O que os investigadores acham? Perguntou um jurado.
Os investigadores de campo acreditam que o padre Lee Kyong não mostrou muita resistência. Eles acham que houve uma discussão seguida de uma breve luta. Como podem ver, eles saíram da sala pela janela. Respondi. Onde estavam os cavaleiros sagrados e os seguranças do templo? Perguntou um jurado. Soubemos que os cavaleiros sagrados do lado do padre Yuan estavam de plantão. Respondi. É seguro assumir que esse sequestro foi planejado com antecedência? Perguntaram. Isso é algo que você deve decidir. Estamos aqui apenas para guiá-lo a tomar a decisão certa, disse um investigador. Eles estavam certos, e minhas ações agora não eram dignas de um investigador de campo. Kennen se virou para mim e disse, suas palavras e as do seu júnior são contraditórias. Imagem. Ainda assim, isso é realmente incrível. Quem diria que você acabaria trabalhando no Comitê de Gestão de Proteção Continental, Alex? Kennen disse. Ele é o motivo de eu ter mudado de ideia, Kennen. Eu estava vivendo uma vida triste na época, então acabei entrando para o comitê para me tornar alguém útil para o padre Lee Kyong. Agora que algo tão absurdo aconteceu, como posso simplesmente ficar parado sem fazer nada? Sinceramente, acredito que um julgamento para ele é perda de tempo. Devíamos tê-lo despedaçado há muito tempo, disse a ele. Abaixe a voz, Alex. Você está realmente agitado agora. Você sabe que não deveria dizer isso na frente dos jurados, né? Kennen me lembrou. Estou dizendo isso porque vocês estão aqui. Eu sei como ficar calado em outro lugar, então não se preocupe comigo, o tranquilizei. É melhor você estar preparado para o próximo local, avisei. Senhorita Jung Sua? Sim, senhor. Jung Sua respondeu. Acho melhor irmos para o próximo local, sugeri. Ok, então precisamos mesmo ir até lá? Ela perguntou. Sim. Guie os jurados até o portal de dobra e anuncie que estamos indo direto para a floresta demoníaca. Partiremos em 10 minutos, instruí. Sim, senhor. Você realmente tem a aparência certa, Alex, comentou Kennen. Calhe a boca, Kennen, eu disse. Qual é o seu relacionamento com Jung Sua? Kennen perguntou. Não está acontecendo nada entre nós, respondi. Mas o jeito que vocês trocavam olhares me mostrou que definitivamente tem algo acontecendo. Tudo bem você namorar um colega? Kennen apontou. Calhe a boca, Kennen. Não estou com humor para suas piadas, eu disse a ele. Eu não tinha certeza do que ele estava pensando. Pensei assim para evitar o elefante na sala, mas não aprovei muito. Eu estava ficando irritado porque o Kennen estava falando ao meu lado, mas logo ficou quieto. E tudo isso porque uma cena chocante apareceu diante dele. O segundo local é onde acreditamos que o padre Lee Kyong ficou por aproximadamente 18 dias. O espaço interno é pequeno, então vamos permitir a entrada de apenas 2 pessoas por vez, informei. Os jurados ficaram sem palavras. Era um prédio desolado que parecia uma cabana, pois estava enterrado até a metade no chão. O chão estava coberto de água lamacenta e sujeira. Era questionável se havia sequer circulação adequada de ar dentro da cabana. Estava tão fedido por dentro que eu não conseguia respirar e não conseguia evitar franzir a testa. Era um espaço tão pequeno e sujo que era difícil acreditar que alguém pudesse ficar ali por um minuto, muito menos por 18 dias. Estávamos tendo dificuldades para permanecer naquele lugar, então só podia imaginar o sofrimento que o padre Lee Kyong teve que enfrentar. Eu já tinha estado ali uma vez, mas ainda estava sem palavras ao vê-lo 2 vezes. O filho da luz. Realmente passou tanto tempo em um lugar assim? Kennen ficou em silêncio enquanto os jurados religiosos já choravam. Snu. Soluçar. Oh Benigoa. Padre Lee Kyong. Eles choravam enquanto chamavam pela deusa. O choro deles parecia contagiante porque os outros logo começaram a chorar também. O prédio desolado parecia prestes a desabar a qualquer momento, e a ideia de que ele havia lutado em um lugar assim por tanto tempo fazia as emoções dos jurados dispararem. Os guardas acreditam que o padre Lee Kyong saiu apenas 2 vezes durante o ocorrido, disse a eles. Isso significa que ele passou o resto dos cerca de 18 dias aqui, exceto pelas 2 vezes que saiu? Perguntou um jurado. Isso mesmo. Sua nutrição e saúde se deterioraram drasticamente durante sua estadia aqui. Acreditamos que sua doença atual foi causada pelo tempo que passou aqui. Chovia a maior parte do tempo, então a maioria dos vestígios desapareceu há muito tempo. Mas o padre Lee Kyong. Ele foi agredido muitas vezes aqui, respondi. Então as evidências que o comandante da república encontrou foram descobertas aqui. Murmurou um jurado.
Isso mesmo. Não podemos afirmar isso com certeza, mas acreditamos que ele sofreu uma variedade de torturas duras aqui. Além da dor física, tenho certeza de que ele também estava sendo torturado mentalmente. O interessante é que ele visitou uma aldeia rural próxima para trocar um pouco do couro que havia obtido por suprimentos do dia a dia, expliquei. Os jurados começaram a cochichar entre si. Por que ele não avisou os moradores daquela aldeia sobre sua situação? Perguntou um jurado. Ele provavelmente estava preocupado que o templário Jean descontasse sua raiva neles. Tenho certeza de que ele teria feito mais do que apenas matá-los, respondi. Conseguimos confirmar que ele saiu da vila o mais rápido possível, e então descobrimos vestígios de poder sagrado sendo usado logo depois disso, Jung Sua interveio. Em outras palavras, achamos que o padre Lei Kyong acabou sendo punido por visitar aquela aldeia rural, acrescentei. Concordo, disse Jung Sua. Quantas vezes ele usou feitiços sagrados do tipo cura? Perguntou um jurado. Não sabemos exatamente quantas vezes, mas acreditamos que ele frequentemente teve que esgotar seu poder sagrado, respondi. Se alguém com tanto poder sagrado tivesse que esgotá-lo frequentemente para se curar, então ele devia estar em uma situação séria naquela época, disse um jurado. Sim. E ele disse que quase morreu. Porque ele comprava suprimentos do dia a dia? Perguntou um jurado. O padre Lei Kyong comprou suprimentos diários para o general templário. Para servir comida e facilitar as coisas para ele. Mas por quê? Eles questionaram. Entenderemos suas intenções a menos que ele deixe claro para nós mesmo, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que é porque ele o achava patético. Tenho certeza de que eles falaram sobre muitas coisas. Eles passaram mais de 2 semanas nesse lugar minúsculo. Então acredito que esse tempo foi suficiente para o padre Lei Kyong entender e se colocar no lugar dele. O criminoso havia ferido, insultado e humilhado o filho da luz, mas ainda assim acabou amando-lo, pois sempre foi esse tipo de pessoa, expliquei. Ó filho da luz. Provavelmente é por isso que meu filho da luz decidiu defendê-lo. O filho da luz o perdoou. Não, ele está tentando perdoá-lo. Ele é um homem tão inocente e gentil. A ponto de tolice. Ele está fazendo isso apesar do que viveu. Um jurado entrou na conversa. O que você acha, Alex? Você já sabe o que a maioria dos jurados pensa, né? Kennen perguntou. Bem, eles não estão errados, Kennen, respondi. O próximo local fica logo à nossa frente. Depois de entrar na República, encontramos evidências de que o padre Lei Kyong se dedicou àquele maldito criminoso. Apesar de ser espancado todas as noites, o padre Lei Kyong ainda não conseguia deixar de achá-lo digno de pena. Ele acordava ao amanhecer e preparava comida para aquele maldito criminoso, eu disse. Aquele desgraçado, disse Kennen. No entanto, sua bondade foi retribuída com violência, acrescentei. O pagamento que ele recebeu por sua dedicação foram espancamentos e torturas implacáveis. Aquele desgraçado tratava o filho da luz como se ele fosse um escravo no mercado negro. Neste ponto, não acho que o cérebro por trás das ações dele ainda importe. Não importa se as ações dele foram resultado das ordens do Templário Simon ou das mentiras do Padre Yuan. A verdade é que ele é mau, Kennen. Ele é como um demônio que se diverte enganando as pessoas. Ele faz as pessoas sentirem pena dele antes de retribuir a bondade com violência. Mesmo que o padre Lei Kyong acabe perdoando-o, nós não podemos perdoá-lo, expliquei. Foi só o primeiro julgamento. Kennen comentou. Não sei se vale a pena realizar mais provas. Enfim, o que você acha, George? Perguntei. Bem, George parou. Sim. Há um grupo que tem me procurado para votar que Jean é inocente, George confessou. O quê? Fiquei pasmo. Calma, Alex. Pesquisei porque estava curioso, mas não tinha sentido. Estive em silêncio até agora, pois não quero causar problemas, mas há muitos deles por aí. É muito provável que sejam os templários ou espiões do Padre Yuan, mas eu realmente não sei o que estão tentando fazer aqui, explicou George. Você aceitou o dinheiro deles? Perguntei, suando hesitante. Claro que não. Eu aceitaria se ainda fosse o mesmo eu de antes anos atrás, mas estamos falando do padre Lei Kyong aqui. Não posso traí-lo. Ele é alguém que merece ser tratado com respeito e dignidade. O filho da luz salvou o mundo, e não acho que ele mereça surras e ser trancado em um prédio desolado como recompensa por salvar o continente. Também recebemos muita ajuda dele, disse George. Sempre que o continente estava em perigo, estávamos sempre com ele.
Também somos testemunhas de sua história de vida e aventuras épicas, acrescentou George. Você se lembra do que o escudo azul gritou enquanto era arrastado para fora do tribunal? Ele está certo. Devemos fazer o que pudermos. Temos que fazer esse demônio pagar pelos pecados dele, disse George. Sempre achei George meio distraído, mas parecia que ele era capaz de dizer algo impressionante de vez em quando. Imediatamente assenti com as palavras dele. A maioria dos jurados ficou chocada ao ver a cena horrível. Aquele desgraçado. Ele merece uma surra severa. Aquele desgraçado é um demônio. Concordo plenamente. 1. Ponto de vista de Alex Regressor Instruction capítulo 947. Julgamento. 6. Filho da puta. Babaca. Bastardo invocador de demônios. Espasmo. Jin Cheong, seu. Realmente não havia ninguém do meu lado. No fim, as pessoas realmente estão sozinhas no mundo. Droga. Parecia que Ji-no-ona, Park Dae-ok-gu e Kim Un-sun tinham me dado as costas. Jungaya e Ansura não estavam por perto. Presumi que estivessem aproveitando o tempo com os novos recrutas, que haviam desaparecido em circunstâncias misteriosas. Os jurados pareciam estranhos, então presumi que tinham sido subornados ou algo assim. Talvez a preparação até aqui tenha sido perfeita demais. A série de processos que sem dúvida transformaria a Jen criminosa estava me fazendo sentir sufocado. Comecei a me perguntar como teria sido se eu tivesse deixado de fora pelo menos um desses processos. Se eu não tivesse deixado um bilhete quando fui sequestrado. Se eu não tivesse ficado tanto tempo naquele prédio desolado e abandonado. Se eu tivesse evitado aquele estranho incidente na cidade. Esses incidentes vieram à minha mente, mas eu sabia melhor do que ninguém que arrependimento não significava mais nada naquele momento. Era perfeito demais. Perfeito demais, droga. O jeito como Jin Cheong estava sentado com o queixo erguido de forma arrogante me deixou com raiva. Fiquei irritado com a atitude dele, pois basicamente me dizia que ia ganhar no final, não importava o que eu fizesse contra ele. Era como se ele estivesse me dizendo que eu poderia lutar o máximo possível, mas que não importaria porque eu estava na palma da mão dele de qualquer jeito. Ele parecia satisfeito e convencido. Ele também parecia finalmente aliviar o estresse acumulado ao longo dos anos. Ah, ele é realmente irritante. Droga. Eu precisava dizer algo porque não podia arruinar o segundo julgamento. Foi tudo por causa do conceito distorcido de crença dele. Se você pecou, deve assumir a responsabilidade pelo pecado que distorceu seus sentimentos pela deusa Benigua. O templário Simon e o padre Yuan aproveitaram sua crença para controlá-lo. Eles usaram seu desejo desesperado de querer ficar ao lado da deusa Benigua, transformando-o em um fantoche. Ele precisa assumir a responsabilidade. Ele precisa ser culpado por seus sentimentos desesperados de querer servir a deusa Benigua. Perguntei. É inegável que ele cometeu um crime, disse Jin Cheong casualmente. Foi um erro. É verdade que ele cometeu um erro, mas isso não significa que ele tenha pecado, argumentei. Ele bebia, mas não bebia e dirigia, droga. O padre Yuan e o templário Simon são os responsáveis por seus erros. Os templários independentes são os responsáveis pelo incidente, e o suspeito não passa de uma pequena engrenagem em seu grande plano, expliquei. Gostaria de perguntar se um bode expiatório é o que você realmente precisa ou se está procurando alguém para descontar sua raiva. Vamos pensar no erro que William, o mago, cometeu há 2 anos. Vamos falar sobre esse incidente aqui. Tudo o que William fez foi lançar um feitiço e lançá-lo no local designado, mas acabou destruindo uma vila por causa do erro da torre mágica. Na época, ninguém o responsabilizava, disse. Incriminar o templário Simon e o padre Yuan foi a única forma de eu vencer aqui. Era um resultado que eu vinha construindo desde o primeiro julgamento, e eu tinha um bom precedente. Protesto, meritíssimo. O exemplo do padre Lei Kyong não tem nada a ver com o caso atual, argumentou Jin Cheong. Objeção indeferida. Por favor, continue, disse o juiz. Os observadores da torre mágica e o sinalizador de plantão na época ignoraram os protocolos e foram prontamente punidos pelas mortes daqueles civis. Ninguém culpava William. Ninguém. Eles realmente o confortaram e simpatizaram com sua dor. Como o Gen Templário é diferente dele. Tudo o que ele fazia era cumprir suas tarefas como sempre faz. Acredito que isso é feio um caminho para alcançar a deusa Benigua. Ele simplesmente cumpriu a missão sagrada que recebeu, expliquei. O problema era que essa afirmação era falha. Olhei para Jin Cheong e vi que ele dava de ombros com os braços abertos de forma exagerada.
Mordi os lábios porque ele parecia saber que eu ia usar essa carta contra ele. Esse desgraçado já sabe o que vou fazer. A declaração do padre Lei Kyong não faz sentido, meritíssimo, argumentou Jin Cheong. Ele vendeu seu rosário da deusa Benigua para o mercado negro. Você considera isso como fé nela também? Jin Cheong gritou. Esse babaca. Ele abandonou a deusa Benigua, padre Lei Kyong. Como ousa tentar defender quem vendeu seu rosário para o mercado negro dizendo que suas ações nascem da fé? Você é inocente demais, disse ele. Vê, você tem provas? Perguntei. Temos uma cópia do livro caixa que mostra como o suspeito vendeu seu rosário para o mercado negro. Vou apresentá-la como prova, meritíssimo, respondeu Jin Cheong. É o livro de contas do mercado negro. É uma prova não confiável e não pode ser apresentada como prova, argumentei. Que vergonha, Lei Kyong. Você não pode apresentar algo assim como prova, comandante Jin. Peguei. Como ousa fabricar provas? O templário Jin vendeu seu rosado por 350 moedas de ouro para comprar uma nova identidade e suprimentos do dia a dia. Minha afirmação faz sentido. Como ousa acusá-lo de jogar fora o símbolo da deusa quando fazia isso por sua missão de fé? O Vaticano certamente sabe o que significa o rosário, e você não pode alegar que ele cometeu um crime por causa da sua fé, eu disse. Cadê aquele rosário? As evidências precisam ser claras. Mesmo que esse livro de contas seja real, não podemos afirmar com certeza se é o mesmo livro que contém informações sobre Templagem vendendo seu rosário, disse o juiz. Essa deve ser a única coisa que você tem na manga, Lei Kyong. Você realmente achou que conseguiria ganhar tempo só com um rosário? Ainda não acabou, comandante Jin. Você está relaxado e complacente demais. Que blefe ridículo. Não pense que vou cair nessa. Você está certo. Estou blefando, droga. Imagem. Você é quem é realmente vergonhoso, comandante. Se você não trouxe provas adequadas, então não deveria ter apresentado nenhuma prova. Você é tão vergonhoso se exibindo com provas meia-boca. Foi o melhor que você conseguiu? Não acho que os jurados pensem assim. Senti que desviaria o olhar assim que meu olhar encontrasse qualquer um dos jurados. Então apenas revirei os olhos e vi os rostos chocados dos jurados. Os jurados religiosos foram especialmente afetados. Era compreensível, já que eu basicamente argumentava que o templário Jin havia vendido seu rosário para cumprir sua missão de fé para a deusa Benigua. Droga, você teria tido chance de vencer se tivesse conquistado os jurados religiosos. Que pena. Eu disse que ainda não acabou, comandante. Você realmente baixou a guarda. Não me diga que você já esqueceu como acabou perdendo tudo depois de agir assim da última vez que jogamos esse jogo. Acho que você esqueceu, pois foi ressuscitado. Você só fala alto porque está com medo. Pela minha experiência, perdedores também falam alto. HMPH. Que tipo de reação foi essa? Enfim, vamos ver se as coisas realmente saem do seu jeito. Vamos ver. Não me importa que tipo de truques você tenha na manga. As evidências são claras, e você não pode escapar dessa situação. Ele está certo, droga. Acho que não tenho saída disso. As evidências eram claras, e tudo estava indo a seu favor. Assim como na primeira prova, não consegui fazer muita coisa na segunda. A defesa estava em um estado desesperado há bastante tempo. Chegou ao ponto de sugerirem que preferíssemos uma redução de pena. Não, temos que vencer de qualquer jeito. A forma de falar de Jin Cheong mudou drasticamente ao perceber que estava vencendo, e eu já podia imaginar o que aconteceria assim que eu perdesse esse julgamento. Ele me irritava todos os dias com aquele rosto arrogante dele, e me provocava todos os dias murmurando que o julgamento era mais fácil do que ele pensava. O argumento da defesa faz sentido. Não é uma evidência clara o suficiente, disse o juiz. Legal. Olhe, comandante Jin. Como ousa apresentar um item tão inútil como prova? Ei, comandante Jin. Você acha que o tribunal é uma piada? Você acha que o tribunal do país sagrado e democrático é seu playground ou algo assim? É só uma questão de tempo. Isso é apenas um acidente menor que não vai afetar a tendência geral. Ele parecia calmo agora, mas definitivamente não podia ver isso como um acidente menor. Eu tinha certeza disso, afinal, ele era perfeccionista. Ele estava certo. Esse acidente menor não afetaria a tendência geral, mas esse acidente menor significava que havia uma falha em seu argumento.
Quando ele descobrisse que eu estava tentando incriminar o templário Simon e o padre Yuan por esse caso, ele definitivamente não conseguiria ignorar esse chamado acidente menor. Ele age como se estivesse calmo, mas isso o incomoda. O julgamento está suspenso e será retomado em 2 dias, anunciou o juiz. O próximo julgamento será o último, Lei Qiyong. Quer dizer que será seu último julgamento, comandante. Não sei quanto tempo você pode ganhar com esse cartão, mas já que você quer desesperadamente ganhar um tempo para você, vou entrar na brincadeira e te dar um tempo. Para de falar besteira. Eu sei que você está realmente preocupado. Você está nervoso agora, mesmo fingindo que não está. Você deve saber disso, já que já provou como é levar uma facada pelas costas. Você vai entrar na brincadeira e vai tentar desesperadamente encontrar aquele rosário primeiro. Eu não tinha falado nada sobre isso, mas preciso encontrar aquele rosário antes dele. Seria melhor se eu acabasse comprando aquele rosário no final. Na verdade, havia algo mais que seria realmente o melhor. Pode-se dizer que eu já perdi. Todos sabiam disso também. Os jurados não me ouviam mais. Os habitantes e as figuras religiosas do Vaticano estavam descontando sua raiva no general templário. A série de eventos foi tão perfeita que eu não via nenhuma abertura, o que me enfureceu. Mesmo que houvesse uma vaga, eu também estaria apertado de tempo. Droga, vou perder. Vou perder nesse ritmo. Mestre da subguilda, Kim Mi-yong chamou. Sim, senhorita Kim Mi-yong. Eu respondi. Desculpe por ter te contado isso. Mas sobre nossa sugestão, não quero uma pena reduzida. Temos que vencer esse caso custe o que custar, interrompi. Desculpe pela minha falta de habilidades, disse a senhorita Kim Mi-yong. Não, você está fazendo mais do que o suficiente, disse a senhorita Kim Mi-yong. Eu fiz isso um pouco bem demais. Você não fez nada de errado. Ter chegado até aqui já é um milagre, e me sinto mal porque ela perdeu muito peso por causa desse caso. Por favor, encontre o rosado primeiro. Precisamos agir mais rápido que aquela besta republicana. Vá para o mercado negro agora mesmo, e eu despacho. Lei Shang Reol e Belier, instruí. Sim, senhor. Além disso, por favor, prepare-se para o próximo julgamento com a defesa. Você não precisa me contar cada coisinha. Faça o que achar melhor, senhorita Kim Mi-yong, acrescentei. Mas, eu não desisti do julgamento. Preciso encontrar um jeito de vencer, interrompi. Para ser exato, eu precisava encontrar uma forma de virar o jogo. Isso não era mais só sobre ganhar e perder. Pensei nisso muitas vezes, mas achei que esse era o método mais razoável disponível para mim. Se eu não ganhasse, também não podia deixar o Jin Cheon ganhar. Eu precisava garantir que ele também perdesse. Droga. Era uma visão ambiciosa, mas que me permitiria cometer atos irresponsáveis sem hesitação. Eram 2h33 da manhã, e percebi que esse era o único caminho. Assim, não tive escolha a não ser visitar nosso Yunsung. Vou direto ao ponto, senhor Yunsung, disse. Sim. Por favor, ajude o templário Gen a sair daqui, pedi. Você entende o que estou dizendo, né? Ajude-o a escapar da prisão. Eu sei que você consegue. Não vou mais encontrá-lo, acrescentei. Se você fizer isso por mim, não vou mais sair com ele. Só vou ficar com você. Por favor, ajude-o a viver livremente. Eu imploro, eu disse. Vou cortar relações com ele e você será meu irmão de novo. Seremos melhores amigos com um vínculo forte. Se você me ajudar com isso, tudo isso será seu de novo. Você vai recuperar. Sei que tenho te negligenciado ultimamente, então vou devolver tudo isso para você. Era uma profissão que até alunos do ensino fundamental achariam infantil, mas o canto dos lábios de Kim Il-sung tremeu levemente diante da minha oferta. Regressor Instruction capítulo 948. Julgamento, 7. Como eu deveria interpretar essa expressão? Se eu não soubesse o que Kim Il-sung estava pensando, teria ficado confuso. Foi meio direto, mas eu precisava dizer algo o quanto antes. Você não pode matá-lo. Tenho certeza de que ele não vai matá-lo imediatamente. Não corte os membros dele. Não pude deixar de pensar que ele havia se tornado uma pessoa fria. Será que ele ainda estava sob influência de Do Il-sung, ou realmente tinha enlouquecido por causa do estresse? Tremi ao pensar assustador que Kim Il-sung finalmente tinha enlouquecido. Eu não fazia ideia do motivo, mas de repente me lembrei da vez em que ele me esfaqueou na barriga. Merda. Isso foi realmente doloroso. No entanto,
Não conseguia expressar isso porque o encarava com um olhar intransigente e determinado. Nenhuma palavra era necessária de mim, pois eu sabia que ele já havia deduzido meus pensamentos. Não o liberte da prisão e depois o mande para a deusa Benigua. Você não pode matá-lo, cara. A limpeza seria muito difícil se ele fizesse isso. Você entende, né? Eu sei como você se sente, mas essa conversa acabou. Desde que você o tirasse da prisão, será como se Gen nunca tivesse existido. Quero que você o liberte da prisão ileso, pedi. Por favor, faça isso discretamente, acrescentei. Sr. Kyeon, ele, sim, você está certo, Sr. Yoon-sung. No entanto, ele também tem sofrido. Estou passando dos limites, mas não posso simplesmente deixá-lo morrer assim. Como você disse, ele realmente me machucou, mas... Fiquei parada. Você também me machucou. Você me esfaqueou. Gostaria de entrar um momento? Kim Sun perguntou. Não, já está tarde. Além disso, recusei. Eu sei o que você está pensando e o que quer me contar, mas não vai ser suficiente para me convencer. Já tomei uma decisão, então imploro, eu disse. Como mencionei antes, você não deve matá-lo. Repeti. Vou supor que você aceitou meu pedido, disse. Imagem. Além disso, parei. Obrigado como sempre, Sr. Yoon-sung, eu disse a ele. Vamos sorrir um pouco porque vai funcionar aqui. Kim Sung não respondeu, mas acredito que ele faria a escolha certa. Provavelmente havia muitas coisas que ele não gostava na ideia, mas não havia chance de ele recusar meu pedido. Afinal, era um pedido de um amigo que sacrificou sua vida por ele. De qualquer forma, ele só precisava aceitar meu pedido, e poderia se livrar da Gen Templar em algum lugar que eu não pudesse ver, e nosso vínculo também retornaria. Em circunstâncias normais, se alguém quisesse obter algo, era preciso sacrificar algo em troca. Eu tinha certeza de que Kim Sung sabia que precisava focar e fazer uma escolha. Em vez de perder tempo com vinganças sem sentido, provavelmente achava que precisava cuidar e proteger seu amigo. Obviamente, eu preferia uma troca sem perdas, mas não havia chance de Kim Sung me rejeitar. Mesmo que ele não goste, ele vai fazer de qualquer jeito. Ele vai fazer mesmo que não queira. A coisa mais importante do mundo para Kim Sung era nosso vínculo perdido. Além disso, seria estranho ele recusar a ideia, mas ele tem histórico de causar confusão e ameaçar matar outros. Enfim, a próxima coisa que tive que lidar foi com o general. O julgamento não é mais tão importante. Nunca me interessei muito pelo julgamento. Comecei a me consolar, dizendo que o resultado teria sido diferente se eu tivesse dado tudo de mim durante o julgamento. Eu não estava interessado em competir com Jin Cheong desde o começo, então simplesmente decidi buscar uma forma mais razoável de lidar com a situação. O que realmente era bom para o continente. Neste ponto, o que era realmente importante? Tive que voltar ao começo e pensar sobre isso. Não tive escolha a não ser continuar pensando na resposta para essa pergunta. Esse julgamento foi realmente tão importante para mim? O julgamento foi realmente significativo? A batalha do nosso pequeno orgulho não me faria bem no futuro. Eu sou diferente daquele desgraçado que só sabe jogar. Eu era um santo que sempre priorizava os interesses da multidão em vez da minha ganância pessoal. Há um motivo para eu ser o santo da luz. A briga mesquinha sobre se templagem era inocente ou não e as decisões dos jurados não eram importantes. O extermínio do grupo conhecido como Templários, a limpeza do santuário aconchegante do Santo Toupeira, a detenção das anomalias que aconteciam por todo o continente e a me dedicar ao trabalho de garantir que a multidão vivesse uma vida mais pacífica e feliz. Essas eram as tarefas que eu precisava cumprir como Santo da Luz, cardeal honorário do Vaticano, gestor do continente e, por fim, como ser humano. Sou feito diferente, a essência da minha existência é diferente dele. Havia uma diferença enorme entre o invocador de demônios Jin Cheong e o Santo da Luz. Vamos colocar um artefato de rastreamento de localização e um artefato de câmera espiã na estátua da deusa Benigua, já que só há um lugar para onde a Templária Jin irá escapar. Há uma chance de ele ir para outro lugar, mas sua prioridade é salvar o fraco Santo da Luz. Imagem. Era natural que ele soubesse que precisava do poder de um grupo, e não do poder de um indivíduo. Não havia outro grupo a quem pudesse recorrer além deles, e tudo isso porque ele não tinha conexões. Assenti e chamei baixinho, Senhor General. Senhor. Lei Kyeong. Gen perguntou. Sim, Senhor General sou eu, respondi.
O que te traz aqui? Quando já é tão tarde? Jean perguntou. Vou direto ao ponto, já que não tenho muito tempo, disse a ele. O quê? E acho que posso te ajudar a sair daqui, disse. Como é? Jean perguntou, parecendo confuso. Decidi buscar ajuda, informei. O quê? O que você? Não posso dizer mais, mas, do que você está falando, Sr. Lei Kyong? Jean interrompeu. Ele era barulhento para alguém que estava morrendo, mas era compreensível. Ele parecia não entender o que eu estava dizendo, mesmo eu tendo simplesmente dito que ia tirá-lo dali. A opinião pública já havia se voltado contra ele, e eu tinha certeza de que ele sabia que vencer esse julgamento era inútil. A reação dele foi compreensível, e ele definitivamente assumiu que eu tinha feito algum tipo de acordo. Ele definitivamente pensava assim, mas não conseguia entender que tipo de acordo eu tinha que fazer. Eu poderia ter vendido minha liberdade, ou poderia ter sido um acordo político. Pior ainda, poderia ter sido algum tipo de acordo cruel que eu não consegui contar para ele. Na verdade, eu só ia passar mais tempo com Kim Sung do que o normal, mas a imaginação selvagem do Jin era vantajosa para mim agora. Aproveitei isso e mostrei um sorriso fraco, mostrando que já estava acostumada a me sacrificar há muito tempo e que estava bem com isso. Você não precisa se sacrificar. Tudo isso é só meu. Estou bem, Sr. Jin, interrompi. Não estou bem, Sr. Lei Kyong. Para alguém tão inútil quanto eu. Jin fez uma pausa. Não, você não é inútil. Você me mostrou um mundo maior e como o continente realmente é. Você ampliou minha visão de mundo e até me deu vários presentes, disse. Sinceramente, tudo isso foi porque eu fui egoísta. Você provavelmente acha que é tudo culpa sua, mas não é o caso. Sempre sonhei com isso. Talvez eu sempre tenha querido sair e conhecer o mundo lindo lá fora. Eu sei que foi errado, e sei que meu final seria horrível, mas ignorei por quê. Eu estava feliz, expliquei. Eu me agarrava à alegria de poder ver um céu diferente a cada dia e minha preciosa vida diária era preciosa demais para eu simplesmente deixar ir. Claro, talvez eu também tenha ignorado porque estava preocupado que algo ruim pudesse acontecer com você, disse. Você não fez nada de errado, Sr. Lei Kyong. Isso é culpa minha. Fui eu quem ignorou tudo o que aconteceu depois. Eu te disse que te mostraria um novo mundo, mas talvez meu desejo de me tornar livre fosse ainda maior do que o seu desejo de ver o mundo. Eu fiz tudo por mim, não por você. Jean confessou. Você é uma pessoa gentil, comentei. Ponto, não sou tão gentil quanto você pensa. Eu. Um homem vergonhoso. Tudo isso porque eu sou egoísta. Jean exclamou. Eu não fiz isso. Para você, acrescentou o general. Eu não conseguia dizer se ele estava mentindo ou não. Eu sabia que ele estava se projetando em mim, mas estava convencida de que ele estava mentindo para mim naquele momento. Ele definitivamente não fez tudo isso por egoísmo. No entanto, era inegável que ele estava com sentimentos mistos naquele momento. Eu não me importava muito, pois acreditava que ele começaria a pensar muito em mim e a partir de hoje nada disso importa. Senhor General, eu simplesmente fiz o que achei certo, disse. Uma cardeal honorário sempre firme. Um santo de fé inabalável. Em viagem era só o começo, e a batalha prometia ser difícil e longa. Seria uma luta difícil e prolongada contra o mal oculto do continente, e começaria pela guerra de facções dentro do Vaticano. Vá embora e vá para um lugar onde ninguém possa te encontrar, Sr. Jean, instruí. O que? O padre Bazel em breve declarará uma guerra santa aos templários, revelei. Sou eu? Vou declará-lo. Gostaria de impedir, se possível, disse. Já era impossível detê-lo, pois a guerra de facções dentro do Vaticano já durava tempo demais para ser detida. Além disso, eu era apenas uma pessoa, não havia como eu parar uma guerra inteira sozinho. Era como se um pus que vinha apodrecendo há muito tempo finalmente tivesse aparecido. Seria basicamente uma purga. Muitos vão morrer, e haverá muito derramamento de sangue, eu disse a ele. A única coisa que eu podia fazer era tentar evitar. Na verdade, eu sabia que não conseguiria impedir isso e que meus esforços seriam nada além de uma luta inútil. No entanto, eu não seria o santo da luz se não estendesse a mão para quem precisa de uma mãozinha. Senhor Lei Kyong, você não precisa. Jean parou. Não, você também sabe a verdade. Meu poder como cardeal honorário do Vaticano era necessário para minimizar os danos do que estava prestes a acontecer. Parecia uma reviravolta do destino.
Esta foi a história épica do cardeal honorário do Vaticano lutando contra uma potência maior pelo bem do continente, o sagrado país democrático, e, no fim, pelo bem de um crente piedoso chamado General Fuge o mais longe possível. Eu disse a ele: não vá embora, só volta para casa, cara. Volte para onde seus amigos templários estão agora. Você deve esquecer tudo sobre o sagrado país democrático e o Vaticano, acrescentei. Não esqueça. Você não deve esquecer o que o Vaticano fez com você. Você também deve me esquecer, disse a ele. Não ouse esquecer de mim, droga. Debater ou algo assim com os templários restantes por aí. Não me procure de novo, eu disse. Provavelmente vou procurar por você mesma. E este é meu último presente, gaguejei enquanto estendia um pequeno colar para ele. Foi o melhor presente de todos, com um artefato de rastreamento de localização, uma câmera espiã e um bug. Claro, eu tinha certeza de que ele não notaria essas características. O colar tinha uma pedra gravada representando a deusa Benigua, e foi meu último presente para ele como Lake Yeon, então eu tinha certeza de que ele guardaria com carinho. Senhor Lake Yeon. Senhor Lake Yeon. Jen gritou. Senhor Lake Yeon. Jen gritou. Não olhe para trás. Já me acostumei com términos, mas ainda posso acabar chorando se olhar para trás. Senhor Lake Yeon. Por favor. Por favor. Jen implorou. Tenho que continuar andando por um tempo, e depois paro um momento para olhar para trás. Parei abruptamente e olhei para ele, dizendo, foi divertido. Ah! Ah! Na manhã seguinte, ouvi um alarme alto e irritante. Lake Yeon. Seu desgraçado. Seu louco. Seu lixo. Seu tolo vergonhoso e nauseante. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.